bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative também o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. E se você curtir esse vídeo, deixe um joinha porque também ajuda bastante o canal. Bom, eu queria falar com vocês hoje a respeito dos exames de nutrigenética com venda direta ao consumidor. É um assunto muito polêmico, eu já falei sobre esse assunto no Instagram, já participei de lives para falar sobre esse assunto, mas eu também quero falar um pouquinho aqui no canal do YouTube. Por quê? Porque é um assunto muito importante. E eu também quero chamar a atenção das principais entidades que regulamentam a profissão do nutricionista. Por quê? Porque quando a gente faz essa venda direta ao consumidor, quando o seu cliente consegue comprar um exame genético na internet, um exame de nutrigenética na internet, primeiro que ele pode ter informações bem relevantes, ele pode ter poder aquisitivo para ter acesso a esse tipo de informação e também adquirir esse exame, que em sua maioria é um exame que não é coberto, né, pelo plano de saúde, então ele vai ter que desembolsar ali um valor importante. Mas também, quando esse paciente ele pega esse exame, ele pode identificar ali algumas informações que não necessariamente ele vai conseguir colocar em prática. E isso é um grande perigo. Quando você tem informações nutricionais, então aumente o seu consumo de hortaliças, aumente seu consumo de frutas. Informações generalistas, o nosso próprio Guia Alimentar para a População Brasileira já apresenta essas informações. Então apresenta para ele o Guia Alimentar. Mas quando ele quer informações personalizadas, muitas vezes na ansiedade de colocar aquelas informações de uma forma muito mais simplificada, muito mais mastigada para o consumidor final, as empresas acabam colocando um perfil de macronutrientes, colocam tabelas com a distribuição de nutrientes por alimento. E aí o paciente ele vai se sentir muito confortável de fazer aquelas aplicações. Ele vai olhar para aquele resultado, vai olhar para aquela informação e vai falar, pronto, então eu não preciso mais de um nutricionista, porque afinal de contas eu já tenho aqui o meu plano alimentar e eu já tenho aqui tudo o que eu preciso. Tem informação do meu DNA, tem informação do meu laudo e vou aqui montar o meu plano alimentar. E isso pode muitas vezes ser um estímulo ao fracasso desse paciente, porque sozinho a gente sabe que ele não vai conseguir. Ele pode se manter por um tempo, essas informações são muito válidas para a vida toda. Mas quando a gente pensa principalmente em relação à nutrição de precisão, à nutrição personalizada, a gente sabe que esse paciente ele tem que ser monitorado do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista de composição corporal. E aí, quem vai solicitar esses exames se ele não tiver o acompanhamento de um profissional? E mais do que isso, né? Se ele precisar de fazer alguma adequação, se ele precisar de algum micronutriente específico e não estiver consumindo, não necessariamente porque tem alguma alteração ali no resultado do exame genético, mas por outras condições, porque ele realmente deixou de consumir ou porque simplesmente ele está consumindo demais também, porque o excesso também é prejudicial. Então esse paciente ele fica muito vulnerável e a chance de ter errado é muito maior. Alguns estudos, pensando nisso, estudos canadenses, estudos feitos na Finlândia, a gente começa a observar na Nova Zelândia, a gente começa a observar que os pacientes, eles têm sim uma curiosidade de buscar essa informação, mas eles já começaram a reconhecer que sozinhos não dá. Sozinhos eles não conseguem trabalhar com esse planejamento totalmente personalizado. E a maneira como nós comunicamos esse resultado também influencia diretamente em como esse paciente vai encarar esse resultado, encarar esse exame genético. Olha só, foi feito um estudo por um trial chamado Food for Me. É um grupo de países europeus, são 7 países no total, e o que eles fizeram? Eles recrutaram alguns voluntários, né, pela internet, nos campos das universidades, e eles então convidaram esse pessoal, convidaram essas pessoas para que então pudessem participar do estudo. E aí eles explicaram que seria um estudo genético, explicaram que teriam ali informações específicas, né, que dependendo do resultado do exame, eles teriam ali algumas condutas específicas para redução dos riscos, por exemplo, cardiovasculares. E aí eles mandaram tudo isso na casa dos voluntários, mandaram até fita métrica para que eles pudessem medir a circunferência da cintura, ensinaram, enviaram vídeos, colocaram todas as informações com acesso a esse público. E aí, então, fizeram o exame
de nutrigenética, avaliando principalmente a alteração da MTHFR. A gente sabe que a alteração da MTHFR está muito associada com risco cardiovascular. A gente sabe que alterações na MTHFR aumentam a chance de trombose, principalmente em mulheres que fazem uso de anticoncepcional, por exemplo, e que fumam, que são sedentárias, que estão acima do peso. Fora as correlações aí de alguns estudos que a gente tem dentro da oncologia, de riscos associados. Então, quando você olha essa informação, dependendo de como o profissional passa a informação para o paciente, ele pode identificar como uma informação muito valiosa, ou ele pode identificar como uma informação que para ele fez menor sentido. Quando eles comunicaram, quando essas pessoas comunicaram, né, de uma forma digital, não tiveram contato com os pacientes, com esses voluntários, comunicaram essa informação da MTHFR, o resultado foi bem decepcionante. Por quê? Porque a galera não identificou que teve riscos associados, eles não conseguiram perceber a importância de se avaliar essa MTHFR e isso não traduziu em modificações no comportamento desse pessoal. Então foi meio frustrante, né, para os pesquisadores, imagino eu, foi meio frustrante porque eles conhecem a informação, eles sabem o que fazer para proteger, para prevenir riscos, mas ao mesmo tempo eles não conseguiram informar de forma a modificar hábitos, de forma a modificar comportamento daquela população, daquele grupo de voluntários. Então isso reforça, né? Alguns estudos foram feitos depois, mostrando também a importância de se ter uma boa comunicação, a importância de se ter um bom planejamento, um profissional por trás de tudo isso. E um estudo mais recente também mostrou que quando esse grupo de pessoas que tem poder aquisitivo, que tem informação, que conseguem ter acesso a esses exames, quando eles fazem a compra de um exame desse, sem ter o acompanhamento de um profissional, eles perdem. Então, tem até um artigo bem legal que ele diz assim, olha, eu deveria ter procurado a ajuda de um profissional antes de fazer esse exame, porque isso eles não conseguiram identificar e traduzir essas informações em alterações de comportamento, por exemplo, alimentar ou de estilo de vida. Então, não foi o suficiente para motivá-los a esse comportamento. Então, isso foi bem importante. Por quê? Porque quando a gente tem um laudo muito mastigado, com todas as informações de macro e micronutrientes, quando o paciente ele recorre ao nutricionista ou ao médico para buscar ajuda, e o médico ou nutricionista pensa em outras condições que poderiam melhorar, que poderiam otimizar, e o paciente começa a confrontar aquilo que o profissional falou e aquilo que está no exame. Lembrando, o exame não conhece o paciente. Se o paciente, por exemplo, agora está com vontade de engravidar, se o paciente agora aumentou o volume de treino, o exame não sabe de tudo isso, mas o profissional que acompanha o paciente vai saber dessas informações muito mais atualizadas. Então, o profissional ele fica na frente do paciente com uma tendência sem autonomia, então ele não consegue sair daquele plano alimentar que o exame genético está observando. Por quê? Porque ele não tem autonomia para estudar, para atualizar, para identificar riscos. E lembrando, né, gente, todos os dias a gente tem mais e mais estudos sendo publicados, então não dá para ficar com aquela informação como uma informação estática, porque não é assim. Por isso que eu bato na tecla. Sempre peçam o RS, que é o Reference SNP, de todos os polimorfismos, de todas as variantes genéticas que vocês têm nos exames de nutrigenética. Porque se hoje, em pleno 2020, eu tenho um número X de informações a respeito de determinados polimorfismos, pode ser que no ano que vem eu tenha muito mais informações. E isso pode ser muito importante para atualizar e também para chamar esses pacientes novamente para consulta, para fazer um upgrade, para atualizar e para ajudá-los cada vez mais, multiplicando mais saúde por onde nós passarmos. Algo que eu acho muito interessante, fiz uma analogia esses dias e eu gostei bastante dessa analogia, que foi exatamente isso. Imagina só, quando o paciente ele compra o exame de nutrigenética, ele tem um mapa do tesouro em mãos. Mas necessariamente ele tem o tesouro? Necessariamente ele conseguiu achar aquele tesouro tão valioso que está escrito ali no mapa, que quando ele fizer o caminho ele vai achar? Não. Então, quando o paciente ele compra o exame pela internet, quando ele adquire essa informação, ele compra o mapa do tesouro, mas não necessariamente ele tem o tesouro em suas mãos e consegue usufruir desse tesouro. O facilitador para que esse caminho aconteça e ele consiga de fato usufruir é o profissional da saúde, é o nutricionista, é o médico que vai facilitar. Então, nós somos esses facilitadores e nós não podemos abrir mão dessa nossa conduta e dessa nossa atitude em relação a esses exames. Então, se você gostou desse vídeo,
deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço!